Que o dia de todos que nos acompanham seja profundamente abençoado e iluminado pela graça divina. E para começar a nossa imersão de hoje, eu proponho um exercício de imaginação que talvez desafie bastante a forma como a gente enxerga a realidade, sabe? Exercícios de imaginação são sempre um ótimo ponto de partida. Qual seria a ideia? Bom, imaginemos um contrato que foi firmado antes mesmo de o tempo existir. Tipo, sem humanidade, sem universo, sem estrelas, né? Apenas um acordo inquebrável, estabelecido lá na eternidade, que ditaria de forma definitiva o destino de toda a raça humana. É uma perspectiva formidável, porque a tendência natural de quem estuda a história humana é sempre a olhar para os eventos que acontecem no tempo e no espaço, né? A gente olha para o primeiro século, para a cruz, para os acontecimentos históricos. Exato. Mas o que sustenta tudo isso, na verdade, é invisível e é anterior a qualquer relógio ou calendário que a gente possa conceber. Com certeza. E para guiar a nossa análise de hoje sobre esse mistério gigantesco, nós trouxemos um material que é riquíssimo. É o livro Teologia Sistemática, escrito pelo renomado autor Louis Berkhof. Um clássico absoluto. Berkhof é tipo uma referência obrigatória, sabe? Sim. E a missão central neste nosso mergulho profundo é explorar justamente uma das ideias mais complexas e profundas que ele descreve, que é a chamada Aliança da Redenção. A grande pergunta é: o que estava de fato acontecendo na eternidade antes de o mundo ser criado? E o Berkhof ele é um mestre em organizar o pensamento teológico. Logo no início, ele explica que a teologia reformada tenta mapear como a graça de Deus alcança a humanidade, usando justamente essa ideia de uma aliança. Um pacto, digamos assim. Isso, um pacto. Mas o problema é que os estudiosos divergem sobre quem exatamente assinou esse contrato, né? E aí o Berkhof apresenta 3 visões principais sobre isso. A primeira afirma que a aliança da graça foi feita entre o Deus triuno de um lado e o ser humano pecador do outro. Certo. E a segunda visão? A segunda visão coloca Deus, o Pai, representando a Trindade de um lado e Cristo representando a humanidade do outro lado do balcão, por assim dizer. Entendi. E tem uma terceira, né? O texto foca bastante nela. Tem, sim. A terceira visão, que ganha muita força com um teólogo histórico chamado Coycel, tenta dividir o processo em 2 alianças totalmente separadas. Ok, 2 separadas. Exato. Uma seria a aliança da redenção, feita lá na eternidade entre o Pai e o Filho, e a outra seria a aliança da graça feita dentro do tempo com as pessoas. Certo. Mas tratar essas 2 coisas como se fossem contratos totalmente independentes parece gerar um problema de lógica, não parece? Digo, se elas estão separadas, como é que uma garante a outra? O autor toma algum partido nessa divisão? Sim, ele toma. Berkhof concorda que a terceira visão é a mais didática, sabe? Para fins de estudo, é ótimo dividir assim e ela é apoiada por grandes mentes como Hodge e Shedd. Mas, aí que tá, ele faz um alerta fundamental para quem estuda o assunto. Não podemos ver essas alianças como coisas desconectadas. A aliança da redenção na eternidade e a aliança da graça na história são, na verdade, 2 fases ou 2 modos de uma única aliança evangélica da misericórdia. Então é uma coisa só com 2 etapas. Perfeito. O que acontece na eternidade é a base e o que acontece na história é a aplicação prática disso. Sabe, é como olhar para a fundação de um prédio e depois olhar para a fachada, né? São partes bem diferentes, mas formam uma estrutura única no final das contas. Excelente analogia. É bem por aí. E para a gente entender como essa estrutura funciona na prática, nós precisamos voltar para os dados que a Bíblia fornece sobre esse momento antes do tempo. Tem alguns teólogos que usam a expressão conselho de paz, e o Berkhof menciona que isso vem de uma passagem lá em Zacarias capítulo 6, versículo 13, não é isso? E o que é fascinante aqui é como Berkhof tem um compromisso muito rigoroso com a exegese, com a interpretação exata do texto. Ele não deixa passar os detalhes, né? Não deixa mesmo. Ele admite que o termo conselho de paz é super bonito e poético, mas ele aponta que aquele teólogo, Coceio, cometeu um erro técnico bem grande ao usar Zacarias para provar isso. Sério?
Qual foi o erro? Logo na eternidade. Ah, entendi. Ou seja, o texto específico de Zacarias foi mal utilizado. Isso, foi mal aplicado. Mas isso não invalida a ideia do conselho em si, certo? Porque o autor deixa claro que, mesmo derrubando o uso desse versículo isolado, a realidade de um conselho eterno entre as pessoas da Trindade transborda em várias outras partes da Bíblia. Sim, transborda mesmo. Como na carta aos Efésios, por exemplo, que fala abertamente sobre o povo ser escolhido antes da fundação do mundo. Exatamente. A ideia de um plano eterno, assim, deliberado, não é uma invenção teológica maluca, é um dado bíblico super sólido. E isso nos leva a observar a dinâmica da própria Trindade. O Berkhoff explica que, na economia da redenção, há uma espécie de distribuição de papéis. Divisão de tarefas. Isso. O pai atua como originador do plano, o filho é o executor e o Espírito Santo entra como aplicador. Certo, vamos analisar isso por partes porque compreender essa distribuição muda completamente a forma como a gente enxerga a ação divina. Pensemos novamente na construção de um complexo arquitetônico gigantesco. Nós temos o pai atuando como se fosse o arquiteto-chefe. Perfeito. O arquiteto é aquele que idealiza tudo. É ele quem desenha a planta, define onde vão ser as fundações e estabelece o propósito final daquela obra. E aí entra o papel do filho, né? Que seria o engenheiro construtor. Aquele que, de fato, pega a planta, desce lá para o canteiro de obras, enfrenta as intempéries, levanta as paredes e garante que o edifício seja erguido exatamente conforme o desenho original. E por fim, para completar o processo, o Espírito Santo atua como o agente que pega as chaves desse edifício pronto, vai até as pessoas que estavam, digamos, desabrigadas, abre as portas e as traz para morar lá dentro, aplicando os benefícios de toda aquela obra. Nossa, faz muito sentido. É uma operação totalmente em conjunto, onde cada um tem uma função que é absolutamente indispensável. Mas sabe de uma coisa? Ao falar de um acordo, de uma divisão de tarefas assim tão clara, surge uma dúvida que me parece inevitável para quem está ouvindo. Qual seria? Isso não soa como se houvesse uma hierarquia. Tipo, o pai mandando lá de cima e o filho apenas obedecendo como um subordinado, um funcionário menor. Olha, é uma observação muito aguda. E o texto responde a isso introduzindo um conceito grego super importante, a palavra sinteke. E o que significa sinteke na prática? Porque muitas vezes a linguagem teológica acaba escondendo o peso da ideia do dia a dia. Sinteke designa uma aliança no sentido mais estrito e verdadeiro da palavra. É um pacto onde as partes contratantes estão num terreno de absoluta igualdade. Ah, então não tem desnível. Nenhum. Não é o caso de um rei ditando normas a um vassalo ou a um súdito inferior, sabe? Quando a gente fala desse acordo na eternidade, estamos falando do pai e do filho que são coiguais e coeternos, entrando voluntariamente nesse conselho. Voluntariamente. Exato. O filho não foi coagido a descer. Ele assumiu o papel de executor de forma totalmente livre. O que, para falar a verdade, traz um alívio imenso. Significa que a salvação humana não foi um plano de contingência, né? Não foi um plano bem improvisado de última hora por um Deus que se surpreendeu com a falha da humanidade. Não mesmo. Foi uma decisão conjunta, feita em pé de igualdade, antes de qualquer falha ocorrer. Mas aí a gente chega num ponto crítico do material. Se existe um acordo dessa magnitude para resgatar a humanidade falha, quem assina a garantia de que isso vai realmente dar certo? Porque, convenhamos, o ser humano é especialista em quebrar promessas. Esse é sem dúvida o grande drama jurídico da teologia, sabe? E o Berkhoff resolve isso apontando para o ofício específico de Cristo. Lá no livro de Hebreus, a Bíblia usa uma palavra grega chamada égios, que seria traduzido como o fiador, o penhor, aquela pessoa que coloca o próprio nome na reta para garantir o cumprimento das obrigações de um terceiro, né? Sim. Só que o debate histórico não era apenas se Cristo era um fiador, e sim sobre que tipo de fiador ele era. Esse acordo de resgate, ele era condicional ou incondicional? E como o Berkhoff explica isso? Para explicar essa diferença, que é colossal, o Berkhoff recorre a algumas categorias da antiga jurisprudência romana, que lidava muito bem com essa coisa de contratos e dívidas. Ah, o direito romano. Ele dividiu os fiadores em dois tipos principais, não é?
o fidejussor e o expromissor. Isso mesmo. Qual é a diferença fundamental entre eles, para quem nos escuta e talvez nunca tenha estudado direito antigo? Bom, o fidejussor é o que a gente chama hoje de fiador condicional. Ele assina o contrato e diz para o credor o seguinte: olha, acompanhe o devedor, cobre dele. Se e somente se ele falhar completamente e não tiver como pagar de jeito nenhum, aí sim você vem atrás de mim. Ou seja, o peso da dívida e a pressão psicológica continuam sobre os ombros da pessoa endividada. Exatamente, a pessoa continua suando frio. E o segundo tipo, o tal do expromissor. Ah, o ex-promissor é radicalmente diferente. Ele é o fiador incondicional. Ele entra na sala, olha para o credor e diz: eu assumo a dívida neste exato momento. Pode tirar o nome dessa pessoa do registro de inadimplência e coloque o meu no lugar. A responsabilidade é inteiramente minha a partir de agora. Ele livra o culpado de imediato. Uau! E o autor diz que a escola teológica do Cosseo cometeu um erro terrível ao classificar Cristo apenas como um fidejussor, um fiador condicional, pelo menos durante a época do Antigo Testamento. Sim, as consequências desse erro são simplesmente devastadoras para a forma como a gente entende a história bíblica. Como assim? O raciocínio do Cosseo era mais ou menos o seguinte: já que Cristo ainda não havia morrido fisicamente na cruz naquela época, os crentes do Velho Testamento, como Abraão ou Davi, não poderiam ter os seus pecados completamente apagados. A dívida deles estaria apenas suspensa. Suspensa. O texto até usa uns termos gregos para explicar essa diferença, certo? A palavra paresis e a palavra aphes. Exato, muito bem lembrado. O Cosseo argumentava que no Antigo Testamento havia apenas a paresis, que significa um passar por alto, sabe? Uma tolerância temporária de Deus em relação ao pecado, simplesmente porque ele sabia que o fiador pagaria no futuro. Entendi. E que apenas no Novo Testamento, depois do evento da cruz, haveria a afesis, que é a remissão real, o cancelamento definitivo da dívida. Mas por que isso é tão perigoso do ponto de vista teológico? Por que o Berkhoff faz questão de gastar tempo do livro refutando isso? Para muita gente pode parecer um detalhe técnico, uma briga acadêmica sobre se a conta do restaurante foi paga de manhã ou de tarde. É que não é apenas um detalhe, né? Isso afeta diretamente o caráter de Deus e a segurança de quem tem fé. Se Abraão ou Davi tinham apenas um perdão condicional, uma tolerância temporária, então eles viveram a vida toda sobre uma sombra de condenação. Nossa, é verdade. Se a obra de Cristo pudesse falhar, a salvação deles seria revogada na mesma hora. Essa visão aproxima muito a teologia reformada de um conceito do catolicismo romano medieval chamado de limbus patrum. Ah, o nimbo dos patriarcas. A ideia de que as almas do Antigo Testamento ficavam ali numa espécie de sala de espera, num estado intermediário, apenas aguardando o pagamento real para poderem acessar a presença plena de Deus. Precisamente. E o Berkhoff é categórico. Isso não se sustenta biblicamente. Os crentes do Antigo Testamento tinham um perdão total. O perdão não dependia de uma incerteza futura, porque o acordo eterno feito pelo ex-promissor, o fiador incondicional, era absoluto. Então já estava garantido. Sim, para a mente divina que não está presa no tempo, o pagamento estava tão garantido lá na eternidade que o perdão aplicado a Davi era tão real e profundo quanto o perdão aplicado a alguém nos dias de hoje. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Para visualizar o peso de ser um fiador incondicional, imaginemos o cenário de um banco, nos dias de hoje, lidando com uma dívida gigantesca, impagável. Uma dívida que resultaria em falência total, apreensão de bens e até prisão. Exato. Se Cristo fosse apenas o fidejussor do Conselho, ele seria como um parente bilionário que assina como avalista da dívida, mas volta para casa e vai dormir. A pessoa endividada continua acordando de madrugada com ansiedade, o banco continua mandando carta de cobrança todo mês, o nome continua sujo no sistema. Tudo na esperança de que, se o pior acontecer, o parente vai intervir. O que seria um alívio muito pequeno diante do terror diário. Sim, mas sendo o expromissor, é como se ele entrasse na agência bancária no minuto em que a dívida foi contraída, transferisse o valor integral à vista, rasgasse os papéis da cobrança na frente do gerente e exigisse um recibo de quitação. Que maravilha de imagem! O banco não tem mais nada a cobrar. A pessoa endividada sai de lá totalmente livre, sem nenhuma pendência,
antes mesmo de sentir o desespero de uma falência. A provisão é incondicional desde o primeiro segundo. E essa é a grande beleza da teologia da aliança. Fazer a redenção depender da nossa incerta capacidade humana de se manter puro, ou tratar Deus como um credor que fica hesitando, não faz o menor sentido quando a gente entende a solidez desse acordo eterno. No entanto, visto que essa dívida formidável foi assumida incondicionalmente, nós precisamos entender como se deu esse pagamento, porque não foi barato. O Banco da Justiça Divina não simplesmente ignorou o déficit contábil. Não, a conta teve que ser paga. O Berkhoff lista que o pai impôs requisitos rigorosíssimos sobre o filho para que a obra fosse aceita. Que exigências foram essas? O que de fato custou para o fiador? Custou a adoção de uma realidade totalmente estranha a ele. O pai exigiu que o filho assumisse a natureza humana, que ele nascesse de uma mulher, que entrasse nas limitações do nosso tempo, conhecesse o cansaço físico, a fome, a tristeza profunda. Tudo isso que a gente sente. Tudo isso. E, porém, mantendo-se absolutamente sem pecado. E mais do que isso, foi exigido que ele se colocasse debaixo da lei. E o texto usa duas palavras fundamentais aqui que acho que a gente precisa traduzir. Ele fala de uma relação penal e federal com a lei. O que significa se relacionar com a lei de forma penal e federal? Bom, a relação penal significa que ele precisava absorver a penalidade, né? O castigo que a quebra da lei exigia. A lei diz que a consequência do erro é a morte. Então, ele absorve a morte. Ele recebe o golpe. Sim, mas ele não poderia ser apenas um escudo que recebe o golpe parado. Ele tinha uma relação federal, ou seja, ele atuava como um representante oficial. Pensemos em um chefe de Estado que viaja para assinar um tratado de paz. A assinatura dele lá no papel vincula toda a nação que ficou em casa. Ah, entendi. A obediência ativa de Cristo em cumprir cada detalhe positivo da lei era feita em nome de todas as pessoas que ele estava representando. Se conectarmos isso ao quadro geral, chegamos a um paradoxo que meio que vira a nossa mente de cabeça para baixo. Porque o Berkhoff diz que enquanto a aliança da graça é, por definição, um presente imerecido para a humanidade, para Cristo, ela operou de uma forma totalmente diferente. Operou como uma aliança de obras. Sim, e se conectarmos isso ao quadro geral, percebemos que esse é um dos pontos mais brilhantes de toda a teologia sistemática. Como assim? É que nós estamos tão acostumados a falar sobre a graça, né, que a graça é de graça, que parece até meio herege dizer que a salvação foi obtida por obras. Soa estranho. Mas, para Jesus, não houve graça no sentido de favor imerecido. Ele teve que conquistar cada milímetro da recompensa. Ele, atuando como o que a Bíblia chama de último Adão, teve que viver sob a exigência de que a vida eterna só é dada através da obediência perfeita. O que é pura graça para a humanidade foi suor, mérito e trabalho árduo para o Filho. Ele comprou pelo preço exato. Não teve desconto. Nenhum. Mas o Pai não o enviou para essa missão sem dar garantias. O contrato lá da eternidade incluía promessas grandiosas em troca desse trabalho todo, não é? Com certeza. Um contrato de igualdade tem contrapartidas muito claras. As promessas do Pai excluíam qualquer possibilidade de fracasso na missão. O Pai prometeu, por exemplo, preparar um corpo humano adequado e sem contaminação para o Filho. Prometeu ungí-lo com o Espírito Santo sem medida, dando toda a capacitação necessária para ele suportar a jornada. Prometeu sustentá-lo no sofrimento e, claro, livrá-lo da morte através da ressurreição. E tem os frutos de longo prazo também listados no material, né? A promessa de permitir o envio do Espírito para fundar a igreja, a garantia de uma descendência inumerável de todas as nações da terra e a devolução de toda a glória e poder no céu e na terra. É como se fosse uma vitória completa já assinada antes mesmo de a luta começar. Exatamente isso. O sucesso nunca esteve em risco. Mas ao considerarmos que ele cumpriu todas essas exigências sem ter qualquer falha moral, sem nunca ter cometido um pecado sequer, surge um mistério na leitura dos textos evangélicos que o Berkhoff analisa. Refere-se à participação de Jesus em rituais religiosos comuns.
O uso dos sacramentos. Sim, é uma aparente contradição que confunde muita gente. Confunde muito, porque, pensemos bem, os sacramentos, como a circuncisão no 8º dia ou o batismo mais tarde, indicam purificação, indicam o lavar de pecados ou a necessidade de nutrir uma vida espiritual que é deficiente. Se Jesus era absoluto e perfeito, por que ele se submeteu a isso? Por que ele andou até João Batista para ser batizado no Rio Jordão? É uma excelente pergunta e o Berkhof lida com essa tensão explicando que os sacramentos faziam parte das exigências legais e cerimoniais que Cristo concordou em cumprir lá atrás. Então era parte do pacote da lei. Sim, quando ele disse a João Batista que convinha cumprir toda a justiça, ele estava essencialmente dizendo, olha, eu assinei na eternidade que obedeceria toda a lei dada ao ser humano e isso inclui essas práticas cerimoniais. Apenas essa obediência como representante já justificaria a atitude. Certo. Mas o Berkhof vai mais fundo ainda, apontando para a função interna do sacramento na mente humana de Jesus. Qual seria essa função interna se ele não tinha pecados próprios a serem purificados da consciência? Embora ele fosse impecável, a Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. Isso significa que ele carregou um peso cósmico de culpa que não lhe pertencia originalmente, mas que passou a pesar sobre os seus ombros de uma forma asfixiante. Imagina o peso emocional disso. Exato. Para Cristo, os sacramentos funcionavam como selos, como garantias visíveis das promessas do Pai de que esse peso insuportável seria removido no final. Era um lembrete físico, no meio da angústia, de que o sofrimento teria fim e de que a obra expiatória seria aceita. O que nos leva a uma frase do livro que causa um espanto danado na primeira leitura. O autor diz que Cristo exerceu fé. A ideia do Filho de Deus precisando ter fé parece quase contraditória. Como a gente deve entender isso sem cair em heresia? A gente precisa ser muito cuidadoso com os termos aqui. O Berkhof não está falando da fé salvadora de um pecador que precisa ser resgatado da condenação. Ele está falando de uma fé no sentido de confiança e dependência. Confiança. Sim. Possuindo uma natureza humana real e enfrentando a escuridão da angústia, o mediador precisou exercer a fé de que o Pai cumpriria aquelas promessas do conselho eterno. Ele teve que confiar que não seria abandonado no túmulo para sempre. Os sacramentos fortaleciam essa confiança na sua natureza humana enquanto ele caminhava para a cruz. É uma visão de uma profundidade psicológica incrível sobre a figura de Cristo. E antes de amarrarmos todos esses conceitos grandiosos, há uma distinção técnica que o texto faz bem no final desse tópico. O Berkhof separa fortemente a aliança da redenção do decreto da eleição. Isso é vital. Porque, para o leitor desatento, parece exatamente a mesma coisa. Deus planejando a salvação antes de o tempo começar. Por que é tão vital separar esses dois conceitos? Porque confundir os dois inverte a ordem lógica de como Deus opera segundo a visão reformada. Veja bem, a eleição é a escolha das pessoas. É a decisão originada no beneplácito de Deus, que significa a sua vontade soberana, livre, que não é influenciada ou forçada por absolutamente nada externo. A eleição diz respeito a quem será alcançado. Certo, o grupo de pessoas. Isso. Já a aliança da redenção diz respeito a como essas pessoas serão alcançadas. Ou seja, existe uma ordem lógica e não cronológica lá na eternidade. Sim, perfeitamente. Logicamente, o decreto de eleição precede o conselho de redenção. Deus, em sua soberania inquestionável, faz a escolha das pessoas primeiro. A partir dessa escolha prévia, o acordo é firmado com o Filho, que assume a posição de fiador especificamente para esse grupo eleito. Então tem um alvo definido. Exato. O sacrifício de Cristo é delimitado por essa escolha inicial do Pai. O Berkhof alerta que se a gente inverter isso e disser que o acordo de redenção veio antes da eleição, estaríamos dizendo que a cruz de Cristo é o que forçou o Pai a escolher e amar a humanidade. Como se Deus Pai precisasse ser convencido a amar. Isso, quando na verdade é o contrário. O amor eletivo do Pai é a fonte primária que tornou a cruz possível. Então,
o que tudo isso significa para nós hoje? Nós navegamos pela diferença gigante entre ser um fiador condicional e incondicional. Vimos a exigência severa de mérito imposta ao filho e a garantia absoluta das promessas do pai. Como podemos sintetizar essa imensa estrutura arquitetônica? Olha, a grande síntese que a gente deve levar deste estudo é que o conselho de redenção é a base inabalável de toda a esperança humana. Se não existisse esse acordo voluntário, rígido e totalmente concluído lá na eternidade, a graça seria frágil no tempo presente. A aliança da graça só tem o poder de transformar vidas na terra hoje, porque ela repousa sobre uma aliança de obras que foi perfeitamente cumprida no céu. O que transfere o peso do sucesso da nossa salvação, das nossas mãos vacilantes, para as mãos extremamente seguras do fiador. E isso levanta uma questão importante para a nossa reflexão contínua, sabe? Especialmente nos dias de hoje. Que questão? Nós vivemos em uma era em que as pessoas estão simplesmente exaustas por relações condicionais. O tempo todo a gente sente que o afeto, o emprego, o valor pessoal, tudo depende da gente não falhar. Se falharmos, o contrato é cancelado. A cultura do cancelamento tá aí para provar, né? Exatamente. Entender que a salvação não repousa em uma tolerância temporária, nem na nossa performance emocional diária, mas em um ex-promissor que assumiu e quitou incondicionalmente a dívida antes que o universo existisse. Como essa verdade monumental deveria arrancar de nós a ansiedade paralisante com que costumamos viver. Nossa, é o fim da mentalidade de desespero e o começo do descanso real. E essa reflexão é o ponto perfeito para a gente encerrar o nosso mergulho nas águas profundas de Berkhof hoje. É um material denso que exige que a nossa mente seja esticada, mas recompensa cada esforço. Com certeza vale cada minuto de estudo. E a ótima notícia para quem nos acompanha é que nós não paramos por aqui. Fica o aviso oficial. Nós teremos um novo episódio inteiramente focado em continuar explorando este mesmo livro, A Teologia Sistemática de Louis Berkhof, desvendando ainda mais o plano da redenção. Será um privilégio gigantesco continuar essa jornada e analisar os próximos desdobramentos desses conceitos fundamentais. Sem dúvida alguma. Que Deus abençoe todos os ouvintes. Que Deus abençoe todos os ouvintes.